Vocês gostam de terror e coisas sinistras, bem feitas, por mestres da literatura mundial? Porque o livro de hoje é sobre isso. Então tá, livro de hoje, eu não vou bater porque esse negócio é capa dura, velho, entendeu? Não senti nada, salvo prazer. É O Aparicionista, Friedrich Schiller, das Memórias do Conde de O, tem um subtítulo. Cara, isso daqui é uma coisa muito interessante. O pessoal me mandou direto lá em casa, obrigado, porque eles me mandaram inclusive esse, mandaram um outro que é o Necromante, acho que é uma coisa assim, que eu li também, e acabaram de mandar, um menino mandou, você lembra? Pô, tava escrito lá, cara, sacanagem, cara, gente boa pra caralho. Do Clepsidra. Ele mandou direto lá em casa e tal. Você lembra o nome do cara? A gente vai colocar. Eu vou pegar o nome lá, foi mal. A gente coloca aí para agradecer. Que é um sebo e uma editora lá independente e tal. Que é essa Aete e esse Clepsidra. Que estão com uma coleção, que é a coleção Imaginário Gótico. E aí eles começaram. Mandaram benzaço, assim, porque trouxeram esse que é. Vamos dizer, talvez um dos romances seminais, essenciais da criação de uma tendência, de um gênero literário, que é o romance gótico. Agora, antes de eu falar do livro em si, do Schiller fazendo isso, que é uma coisa bastante peculiar, eu vou falar um pouco sobre o que é esse romance gótico, tá? Porque eu acho que é importante até para entender o valor desse livro específico. O romance gótico muitas vezes é entendido como sendo uma coisa assim, não é um monte de meninos maquiados no cemitério, necessariamente, isso talvez seja o caso hoje. Era uma tendência do final do século XVIII, começo do século XIX, de romances que nasce entre a Inglaterra e a Alemanha, tá? Então os dois vão ter a titularidade e vão ter essa titularidade. Eu acho que seria besta da nossa parte falar é de um, é de outro, porque embora a gente tenha, e é aqui que é a questão, o Castelo de Otranto, que é um grande romance gótico lá na Inglaterra, você também vai ter muita coisa boa sendo feita na Alemanha. Então, embora tenha tido os primeiros aparecimentos num lugar, outro lugar contribui e eles ficam trocando, e isso vai ser bastante importante para as duas literaturas da Inglaterra e da Alemanha. O romance gótico, então, é um certo retorno a elementos do misterioso, do horror, do sobrenatural, mas não é qualquer retorno, é um retorno numa época iluminista, esclarecida, tá? Onde você já tinha uma definição, já começava a ter uma definição, pelo menos numa certa elite cultural, numa certa elite intelectual, de, não, veja, é contra a superstição, eu sou contra o sobrenatural, todas as coisas podem ser explicadas materialmente, cientificamente, objetivamente. Isso penetrava também a literatura, com o crescimento de uma certa literatura de tipo burguesa, de tipo racional, de tipo realista. E aí você vê esses caras começarem a fazer isso, que era inserir uma espécie de suspensão entre o real, o objetivo científico, e a presença do sobrenatural e do religioso também, e do fantástico também, em determinados lugares, cenários ou ambientações. No caso do Castelo de Otranto, você percebe isso, são sempre, e a gente manteve isso, porque você vai pegar uma renca de filmes aí que tem exatamente essa mesma pegada, tá? Que é o que? Você tem uma casa que tem tem aquele arquitetura gótica, ou você tem uma igreja, você tem um castelo e tal, daí tem sempre uma história das pessoas que estão nesse castelo, ou do castelo em si, aconteceu um assassinato aqui, ou tinha uma sociedade secreta que fazia rituais satânicos, ou você tinha, aí quando passa para os Estados Unidos, um cemitério indígena, alguma coisa nesse sentido. Sempre rememora coisas que são elementos do sobrenatural religioso ou da superstição
popular, tá? Então fantasmas, vampiros e tudo mais começam a pulular, a aparecer aqui, e isso vai formando a noção do gótico. Então o gótico não é simplesmente meninos maquiados, meninos e meninas maquiadas no cemitério que escuta uma música meio, né, sei lá, emo-core, alguma coisa assim, e que no South Park, né, aqueles góticos do South Park são fantásticos, eles ficam lá com cigarro, são rebeldes e tal. O gótico era uma tensão, um conflito entre, vamos dizer, visões de mundo ou tendências que apareciam na época. A tendência do racionalismo, do esclarecimento, da Aufklärung, no caso alemão, mas também no caso inglês, do empirismo e tudo mais, com essa, vamos dizer, não é nem exatamente uma nostalgia, assim, é meio que um fetiche pelo sobrenatural, pelo supersticioso, por coisas que estão além da capacidade de explicação humana, ou que pressupunham estar. E aqui que entra, então, esse fantástico livro, O Aparicionista, do Schiller, que foi traduzido, vamos dar as honras para a pessoa, Felipe Vale da Silva, que o título original é Der Geist sehe, o que vê espíritos, certo? Mas eu achei interessante a tradução por aparicionista, porque de fato isso tem a ver com o que vai acontecer aqui. Então eu falei tudo isso sobre tensão, racionalismo, explicação objetiva, explicação científica, o que não pode ser explicado, pressupondo que existem coisas que não podem ser explicadas, ou da superstição, ou de um elemento religioso, espiritual e tudo mais. Porque quando o Schiller escreve isso daqui, e é um romance que ele não acabou de escrever, mas que ele foi publicando entre, eu acho que é 60, vamos ver aqui para não errar para vocês, 87 e 89, então 1787 e 1789, ele foi publicando, foi escrevendo e tudo mais, e ele não acabou, ele é um projeto que ele teria uma outra parte ainda, ele anuncia isso dentro do próprio romance, mas ele nunca realiza. O Schiller também tinha essa pegada que o Goethe critica nele, de ser um cara muito vivo, muito enérgico, muito ativo, dinâmico, mas que da mesma forma que se apaixonava por um projeto, depois desapaixonava e passava e tudo mais. Quando o Schiller escreve isso daqui, a influência que ele deixou foi a criação do que hoje a gente conhece como Schiller Roman ou Schiller Literatur, que é basicamente o literatura ou o romance gótico, tá? E aí é interessante, o que aparece aqui no romance do Schiller é isso, mas com uma abertura de sentido muito grande. Por quê? Ele é a história das memórias desse conde, que está falando sobre um príncipe a quem ele servia. Então, embora ele tenha o título de conde, isso era muito normal na Alemanha, ele não tem as posses, tá? Ele tem só o título de nobre. Então esses nobres que tinham título e que não tinham posses, que não tinham castelo, que não tinham terras e tudo mais, eles tinham que servir a um outro nobre, normalmente de um grau maior do que o deles. E esse conde aqui, ele serve, trabalha, enfim, é assistente desse príncipe, e ele vai narrando as histórias desse príncipe que começa, tá lá na Itália, que começa sendo uma coisa bastante banal, assim, um cara que conhece lá uma figura que parece ser uma espécie de charlatão, que some uns objetos dele, depois os objetos reaparecem, e aí esse charlatão dá um jeito ali de falar, olha, eu tenho um cara, tem uma figura assim, que é uma espécie de um sábio, alguma coisa assim, que eles são levados a uma série de experiências, e essas experiências acabam numa certa figura, nesse aparicionista, fazendo lá um ritual para eles verem, terem contato através desse ritual com um espírito. Tá? Isso era uma prática na época que também acontecia muitas vezes, tá? Tinham prestidigitadores que eram, quer dizer, mágicos, pessoas que faziam, ilusionistas, que sabiam, utilizando certas técnicas de câmaras de claroscuro,
chiaroscuro, e utilizando técnicas de luz e técnicas de fumaça, de espelhos e tal, fazer, armar ambientes onde ia parecer que de fato ali tinha uma imagem, mas na verdade era uma projeção através de jogos de espelhos ou de luzes específicos, jogos esses, quer dizer, ilusões que serviam normalmente ou para entreter, quer dizer, se falava que não, isso aqui é só uma questão de entretenimento, mas muitas vezes para dar golpe nos outros mesmo, e é o caso aqui, assim. Então, o problema é que a gente é levado até esse ponto aqui com uma grande suspeita de que, não, isso daqui, não existem espíritos e tudo mais. Não existem, tem uma explicação lógica e racional para tudo isso. E o tempo todo a gente está sendo confrontado por essa tensão na primeira parte. A outra parte que encaminharia, então, para, vamos dizer, uma continuidade que o Schiller nunca deu, é de uma espécie de loucura por parte desse príncipe que se envolve completamente com um desses charlatões e que vai seguir o cara, que vai fazer, enfim, acreditar em tudo. E aí tem uma espécie de suspensão de crença para dizer, não, isso aqui é real, isso aqui não é real, espíritos existem, não existem e tudo mais. É muito interessante porque se você analisa se vocês leem esse romance aqui, e vocês leem outras coisas do Schiller, vocês vão perceber que ele não é exatamente um cara do gótico. O Schiller tinha muito respeito e participava, escrevia sobre questões do esclarecimento, do iluminismo. As cartas que ele escreveu, não é em questões estéticas, mas também políticas, demonstram isso claramente. É um cara influenciado pela filosofia kantiana, é um cara que estava sim interessado em botar para frente o projeto, um projeto muito geral, muito amplo, muito sem um panfleto específico, um manifesto específico, mas o projeto do iluminismo, do esclarecimento. Então, quando você vê, em partes você pode ler como se ele estivesse se colocando do lado do esclarecedor, do iluminista, o cara que vai falar, não, veja, isso não passa num monte de superstição, tudo isso tem explicação científica que pode ser dada, e tem um momento aqui em que inclusive se antecede o elemento de crime policialesco, ou do romance policial, que vai ser criado logo depois pelo Edgar Allan Poe, também ele, um escritor da literatura gótica, ok? Eu disse, pareceria estranho isso, porque o Schiller não parece ser o cara que vai escrever um romance gótico, que seria o criador dessa tendência do Charles Roman, do romance gótico, na Alemanha, e que influenciaria, então, a literatura inglesa também. E muita gente fala, não, mas aqui seria vamos dizer, o protótipo a ser copiado, e que foi muitas vezes copiado por vários escritores. Eu disse, pareceria estranho porque é estranho. O Schiller não terminou esse romance, e pode ser que o término dele não fosse manter aberta essa suspensão de crença, ou essa tensão entre o racional e o irracional, entre o científico e o sobrenatural, natural e sobrenatural. Mas como ele não terminou, o que a gente tem é as consequências do ímpeto romântico apaixonado do Schiller, nos legou, na verdade, um gênero de literatura, que é esse deixado pelo o aparicionista. O texto é muito interessante por esses elementos que eu mencionei, é muito interessante por a gente ver a coisa acontecendo lá no princípio dela. Então, às vezes, para quem gosta, assim, eu gosto muito de terror, às vezes terror agora eu acho uma coisa chata, assim, ficou meio repetitivo, né? Sempre parece que é um moralismo por trás, é uma tentativa de convencimento. No final o padre que não acreditava acreditou em Deus novamente, essa coisa meio cristã. Não era o que estava lá no começo do gótico, não era o que estava, porque era de fato uma briga de duas visões de mundo. Uma que era anterior ao esclarecimento, ao iluminismo, outra que é o próprio iluminismo, o próprio esclarecimento, e que aparece no Edgar Allan Poe, aparece
nos românticos alemães, aparece nos românticos britânicos, então vocês vão ver ecos disso no Lord Byron, no Wordsworth, no Keats, na Mary Shelley, por exemplo, que depois não é, tem o Frankenstein. Vocês veem isso no marido dela, no Shelley. Vocês vão ver isso em muitos autores, e é interessante ver como isso aparece num cara que não era exatamente um adepto desse tipo de literatura, que estava fazendo outras coisas, teatro histórico ou proto-romântico, pré-romântico e tudo mais. Não é? O Sturm und Drang, ou onde quer que o Schiller transitava aqui. Então, para tudo isso é muito interessante. Eu achei, bem sinceramente, a tradução, eu tinha esse texto em PDF alemão, porque ele faz parte da minha pesquisa, e por isso é grato eu ter recebido a minha pesquisa de pós-doutorado. E aí eu achei a tradução bem feita, legal, achei que ela é bem atenta para os detalhes, assim. E, enfim, parabéns ao tradutor. Parabéns aí para o pessoal que publicou isso com muita coragem. E é isso, vamos lá, vamos comentar sobre romance gótico, literatura gótica, porque eu estou achando que a palavra, que o conceito gótico baixou no mercado o valor aí, entendeu? Tá caindo pior do que o rublo russo, assim, porque tem um contexto, tem um âmbito, não é só falar que é terror, é umas coisas sobrenaturais, não é bem assim. Tem coisa mais profunda do que isso por trás. Então vamos lá, vamos comentar, vamos ver. Para cada gótico regional, a gente tem romances alemães e britânicos, né, para contrapor e estudar, né, ir lá na origem e tal, porque não é só fazer propaganda em rede social que faz a coisa funcionar. Então é isso. Tá aqui o livro para vocês. Eu posso não ter falado, mas é sempre necessário. O Murilo é lindo. E é goticamente lindo. Isso é importante. Quer dizer, ele mexe com o meu natural a um nível sobrenatural, que eu desconfio às vezes da minha capacidade espiritual. E é isso. Deixem comentários aí. Grana de vocês lá no Catarse. E um abraço. Represent